Nós vamos falar da extensão vocal, do grave até o agudo. Uma coisa muito importante é a gente entender que nós estamos falando do registro modal. A gente tem voz de cabeça e voz de peito. Muita gente conhece assim, mas pela Sim. fonoaudiologia, nós, professores de canto, não falamos voz de peito e voz de cabeça. A gente só fala para situar as pessoas de vez em quando. A gente tem registro denso e registro tênue, certo? Uhum. Então, porque a voz não sai daqui da garganta, então ela não vibra no peito nem na cabeça, tá? Essa é uma ressonância por impulso, então a gente sente vibrar um registro mais grave no peito e uma voz mais leve sente vibrar para a cabeça. Nós estamos falando de músculo. Então a voz tem uma configuração específica no registro denso, que é o que muita gente conhece como voz de peito, e outra configuração no registro tênue, onde muita gente conhece como voz de cabeça, certo? Esses dois registros juntos formam o que é chamado de registro modal. Modal. Então, o registro modal, ele compreende registro denso e registro tênue. Então, por exemplo, ó, aqui eu estou falando do meu registro denso. Ó. É uma voz bem presente, tem uma vibração muito densa. Eu posso, nessa mesma altura tonal, quase, falar no registro tênue. Ó, falando aqui agora mais suave com vocês, perceberam que eu mudei? Estou falando com a voz mais suave, não é mais aquela esse registro aqui, ó, muito firme, muito aflorado, muito intenso. Então, um registro mais suave, tênue. Então, eu falo com essa voz mais leve e eu estou mais ou menos na mesma altura tonal. Não quer dizer que o registro tênue é exatamente só para o agudo e que o denso é para o grave, tá? Então, o que acontece é que no registro denso eu tenho uma predominância muscular na atividade e no registro tênue eu tenho um outro músculo que predomina, tá? Que predomina. Então, na voz falada, todos nós temos esses dois registros denso e tênue presente, tá? Ah, tanto no agudo, se eu estiver falando baixinho, você me conta alguma coisa e eu fico pensando e fazendo um comentário, às vezes eu falo com a minha voz lá no agudo e falo, caramba, nunca tinha pensado nisso, nossa, que coisa. Minha voz está lá no agudo e está no registro tênue. Sim. Mas pode acontecer, e dependendo da situação, eu falo, ô, que isso, ô, para meu, ô, chega aí. Minha voz está lá no agudo também, mas está no denso, registro Ok. denso. Eu posso estar aqui no grave, que isso, no denso, no tênue, ou, no denso, tá vendo a diferença? Estou no denso. Então, registro denso e tênue são dois comandos diferentes musculares, mas que os dois estão presentes tanto na voz falada quanto no canto, certo? Fora isso, a gente tem o que é chamado de registro basal e registro superagudo, que é aquele apito da Mariah Carey, que é o falsete e que é o fry. Aquele fry. Que é Isso não isso? está no registro modal. Que geralmente a música pop começa, né? Oh, 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 né? Ela começa com é o fry. Esse é basal? É isso que Esse eu é ia falar. basal. Ok. Basal. Então, o basal é com o É o fry. registro, E o outro, é o fry. como que é o nome? Outro que é o... O registro modal tem o denso e o tênue, e o Sim, daí o registro basal e... elevado é onde tem o falsete. Ah, tá. E a diferença disso tudo se dá pelas configurações da musculatura da voz. Não é Sim. pelo som, não é pelo som, é pela Uhum. configuração da musculatura. No falsete, as pregas vocais elas não se juntam para vibrar, elas ficam com uma fenda no meio, certo? Fica Uhum. com espaço, uma fenda no meio. Então, essa é a diferença. Ah, o basal é o mais grave de todos, certo? No denso, o que acontece? A gente tem as duas pregas vocais, no registro denso, a gente tem as duas pregas vocais se tocando por inteiras. A massa muscular todinha se toca. Então, é aqui, ó, Uhum. o ar passa por baixo e aí tem esse movimento aqui, ó. O ar passa
e a prega vocal volta. O ar passa de novo e ela volta. O ar passa aqui, são puffs de ar. E aí a prega vocal faz isso aqui. No denso, no tênue, é só na parte de cima que tem a vibração. Prega vocal só se encosta em cima. No denso, encosta tudo. No tênue, encosta em cima. E aí a gente tem uma primeira diferença no som, que no tênue, na voz de vocês, por exemplo, vocês vão ouvir. E depois. No denso. Inicialmente, a diferença é grande de intensidade, inclusive. Certo? É grande. E aí, com a técnica de voz, a gente deixa isso homogêneo. Certo? Então, eu tenho aqui na minha voz, por exemplo, ó, tênue. Denso. Tênue. Denso. Mas eu posso deixar o som igual, ó. Você não vai saber perceber se é um ou se é outro. Entenderam? O denso, ele tem a predominância do músculo que chama TA. O registro denso, ele trabalha com a musculatura da seguinte forma. Ele junta a prega vocal, tá? Ele deixa a prega vocal firme, estirada firme, e ele encurta a prega vocal. Registro denso. É o músculo TA. Então, ó, se a sua voz tá assim, ó, tá faltando fechar mais. Juntou mais e o som fica melhor. Então, o músculo TA, ele fecha, ele deixa firme, para a voz não ficar toda frouxa, ele deixa segurando firme. E ele encurta. Esse é o papel do registro denso. Por isso que quando as pessoas querem cantar num som mais agudo, com a voz potente, poderosa, força a voz. Porque esse músculo denso, ele não é para esticar. Ele é. O que estica é do registro tênue. E aí o que acontece na voz feminina? Muda o timbre de voz. Quando tem essa mudança de registro denso para tênue. E aí o que a gente faz? Equaliza essa mudança muscular para ter a mesma sonoridade. Esse som que vocês ouviram na minha voz, ele é característico, ele tem esse nome, essa sonoridade, essa qualidade, tem o nome de voz de cabeça. Voz de cabeça não é porque a voz é mais leve, só. É porque tem essa qualidade. Porque ela é para ser trabalhada para voz lírica. Só que é nesse lugar que normalmente a voz feminina cai quando ela sai do registro denso. É isso que acontece normalmente na voz das mulheres. E aí, com a técnica, você vai modificando. Tem gente que coloca mais nasalidade, tem gente que não. Né? A técnica que eu ensino, a gente trabalha a faringe. A gente abre atrás a faringe para equalizar e manter nesse som, nesse lugar de músculo mais suave, e manter a mesma sonoridade do denso. Então, você muda de músculo, mas o som vai ficar igual. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui, ó. Eu estou fazendo tênue. Eu não estou fazendo denso, que é o forte. Só que o som é do denso. Vocês não estão ouvindo. Vocês estão ouvindo outra coisa. Que é resultado não de força das minhas pregas vocais. É resultado do lugar que eu estou abrindo a minha voz, onde eu estou colocando o ponto de apoio dentro do meu rosto. E o lugar que eu estou levando a voz para ter esse timbre. Olha a diferença. É outro som, tá? Mas o som é do tênue. Quer dizer, o músculo que eu estou usando é o tênue. Tá bem? Sim. Então, a gente tem registro denso e registro tênue fazendo parte
do registro modal, que é utilizado na voz falada e no canto. É importante a gente saber disso, porque o que vem agora a seguir? Eu já falei que no denso, todo músculo vibra e se toca. No tênue, só a parte de cima. No tênue Agora, é só cima que toca? o tênue, só a parte de cima das pregas vocais é que se juntam Tá. na vibração. Aí você sente essa leveza, ó. Oh, e agora, ó. E não é questão de um ser mais forte que o outro. O som é diferente. Então E experimenta no, você fazer, Amanda. Amanda, eu experimenta ia você fazer. perguntar também. Hã? Posso fazer uma pergunta? Claro. No registro denso, ele fecha a musculatura e ele encurta. No tênue, daí ele é só a parte de cima que junta e ele estica. Ele estica, o tênue é para esticar. Tá. Por isso que quando você quer cantar com registro firme, denso, lá no agudo, e a voz ficar muito forte, você tende a gritar, você tende a ter esforço, porque o músculo do denso é para encurtar, é para Tá. firmar e é para encurtar. Uhum. E o tênue é que estica, certo? Tá. É o Uhum. tênue que estica. Agora, o que nós vamos fazer? A gente, num determinado momento, a gente estica com o tênue. Só que o comando é do denso. Sim. Então eu faço. Oh, eu não preciso fazer isso forte. Oh, se eu fizer forte, eu vou ter muita massa vibrando junto. E isso vai dificultar esticar. Vai dificultar esticar. Então eu tenho que ter menos E intensidade também sem pode dar perder. lesão, né? Isso, exatamente. Não, você não vai conseguir esticar para o agudo. Só vai esticar com força. E Aham. daí sim. Tá. Entendeu? Edmund, e aí, Uhum. nesse caso, fica como as pregas vocais? Elas ficam na configuração do denso, mas com menos massa vibrando junto. A massa, você pode pensar, quando a gente vai em pizzaria, que você vê os pizzaiolos lá fazendo a massa da pizza, quando ela fica toda junta, assim, aquele bolo de massa junta, tem uma quantidade grande ali. Quando ele dá aquela apertada, ela diminui, ela estica e ela diminui de quantidade junta, certo? A gente pode pensar assim, mais massa tem mais músculo junto. Menos massa tem menos músculo junto. Então aqui vai ter mais massa nesse som, ó. Oh, oh, aqui menos massa, ó. Oh, oh, mais massa, ó. Oh, oh, mas eu não mudei o registro. Eu não fiz assim, ó. Oh, e depois. Oh, eu não mudei o registro para o tênue. Eu continuei em denso com menos intensidade para ter menos massa. Só que quando eu faço isso, eu tenho flexibilidade no músculo e esse músculo ele é esticado. Quem estica é o músculo do tênue, é o CT. Certo? Isso acontece na parte média da voz. No grave, a predominância é do denso. No agudo, a predominância do músculo é de tênue. No registro médio, tem um equilíbrio dos dois. Uhum. Então, nesse registro médio, é onde eu consigo ter o som de denso, eu ataco em denso, mas não com muita força, com muita potência. E aí eu consigo, por conta dessa leveza, dessa flexibilidade, com que o músculo estique, o músculo do CT, que é o músculo do registro tênue. Esse é o denso. Entende? Se eu tiver mais massa, ó. Você sente que tá já demais? Eu já tô gritando, eu já tô Uhum. forçando. Sim. É só porque tem um pouco de massa a mais. Se você tira um pouco de massa muscular, você já tem flexibilidade, você consegue subir mais pro agudo com esse registro denso. Tá? Porém, só isso não adianta. O que a gente precisa é daquela emissão para o fundo, para garantir a saúde vocal e você conseguir mais pro agudo com mais facilidade. Então, aí o que acontece, gente?
Cada registro desses dois, o tênue e o denso, tá? Cada um dos dois, eles têm a parte aguda deles, de cada um, e a parte grave de cada um, certo? Certo. Se eu tô no tênue, eu vou fazer um falsete aqui para vocês verem, tal. Então eu vou pegar do agudo do meu som de falsete ali, ó. Não dá para ir mais pro grave com isso, mas a minha voz vai mais pro grave. Ó, tô falando super grave. Só que eu cheguei no grave desse registro de falsete. Se eu mudar, ó, aí vai no grave. Mas eu não mudei, eu fiquei no falsete. Não dá para ir mais. Eu já cheguei no grave desse som. Então, no registro denso tem o grave e tem a parte aguda dele. E no registro tênue também tem a parte grave e a parte aguda, certo? Beleza? Até aí? Então, o registro denso tem o grave e tem o agudo. E aí o registro tênue tem o grave e tem o agudo. O que nós precisamos fazer num primeiro momento é entender o lugar onde os dois se cruzam. Se eu pego o agudo, que é o tênue, se eu desço no grave dele, tá? E pego o denso do grave e subo, eu vou chegar num ponto onde eu tenho os dois registros ali, certo? Então, gente, sempre no registros da voz, no grave a gente tem menos intensidade. E no agudo tem mais intensidade. Basta ver, né, com a voz de peito que vocês conhecem, quando vai lá para o agudo, vira uma gritaria. Pode virar uma gritaria. Para quem não sabe cantar e não tem técnica, que é um vozeirão, vai fazer forte. E aí, de repente, você cai na voz de cabeça, nessa voz de registro tênue. Aí a voz fica fraquinha. Por que ficou fraquinha? Porque você caiu nela, mas na parte que ainda é grave dela, ou médio grave. Porque no agudo, vai ter potência. Tudo bem. Mas aqui, ó, não vai ter som. Ó, não dá pra você ter muita potência nesse lugar. Então você tá com a voz forte, de repente, puf, quebra e ela fica fraquinha, porque você mudou de registro. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Aumentar o som no registro tênue, na parte grave. Então tá aqui o tênue e aqui o denso. Então aqui tudo bem agudo, aqui é o grave. Então aqui eu tenho que aumentar a intensidade. E no registro denso, eu tenho que tirar a intensidade no agudo. Então eu tenho que tirar a intensidade do denso no agudo e aumentar a intensidade do tênue no grave. Para eu ter isso aqui, ó. Tênue. Denso. Percebe que é denso? Tênue. O tênue, se eu colocar a pressão, olha o que acontece, ó. Ele vai espalhar. O denso não. Tênue. O tênue escapa. Mas eu consigo fazer, ó, tênue, denso. E ninguém sabe o que eu estou fazendo. Uhum. E aí, você já tem um jeito muscular de transitar de um registro para o outro, sem quebrar a voz, certo? Equalizar a sua voz desse jeito. É a primeira forma, porque nós estamos falando de intensidade do som, de musculatura, de mais borda e menos borda densa, sabe? A gente tem o denso com mais massa e o denso com menos massa. Eu também posso ter o tênue com mais massa ou com menos massa. Registro modal pega o registro denso e o tênue da voz. A gente cantando transita de um para o outro. Todos os dois têm a parte grave e a parte aguda.
Na parte grave, seja um ou seja o outro, o som é mais baixo. Na parte aguda, o som é mais forte. Quando eu saio de um para o outro, eu saio do denso para o tênue e volto do tênue para o denso. Portanto, se eu tiver numa escala ascendente, eu tenho que ir tirando a intensidade do denso para quando estiver entrando no tênue, aumentar. E assim eu conseguir equalizar. E quando eu estou descendo, eu vou pondo mais intensidade no grave do meu tênue para quando fizer a mudança, eu não entrar com tanta força no denso e equalizar. Ok? Isso, a gente tem que transitar dos dois, gente. É que nem andar e correr. Tá bom? Quando eu ando, eu tenho uma musculatura principal ativada para a caminhada. Quando eu estou correndo, eu tenho outros músculos na predominância muscular. Só que o movimento é o mesmo. Inclusive, eu posso correr devagar e alguém pode andar rápido e a gente andar junto na mesma velocidade. Assim como você pode fazer o tênue numa nota e o denso na mesma nota. Fica mudando o músculo, estando no mesmo som. Que Entendendo? comparação legal. Uhum. Boa, né? Eu gosto muito dessa Ótimo. comparação. Porque muda a ação muscular, tem predomínio de um ou de outro. Né? E veja bem, quando você está correndo, tem gente que tem dificuldade em correr. Quase que se arrasta ao invés de correr, né? Todo mundo que corre chega um momento que se arrasta, né? Porque não é fácil. Se você corre mais do que você está acostumado, né? Faz um treino mais longo, começa a pesar. Mas, teoricamente, quando você corre, você pisa muito mais rápido no chão. É como se estivesse mais solto caminhando, né? Você está mais leve no chão. Você só toca e está indo. Tu, 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 tu. Quando você está andando, caminhando, você está muito mais pesado no chão. Fica mais tempo no chão, né? Então, a ação muscular é outra, né? Ótimo, maravilha. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como é necessário trabalhar com os filtros, porque isso que a gente fez foi fonte. Fonte da voz, é onde vibra a voz, prega vocal, tá? Depois disso, a gente tem a relação dos filtros, onde o som ressoa. Então, vamos lá, ó. Entendemos que registro tênue e denso, ótimo. Músculos diferentes você vai transitar. Agora, nós temos que fazer uma emissão direcionada para o fundo do seu rosto, na região da faringe, lá no fundo. A gente tem que construir o caminho da voz lá no fundo, aqui, ó, atrás. Ô, 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 ô. Você não vai fazer isso aqui, ó. Ô, 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 ô. Não é para fora a voz. Não pode ser para fora. Então a voz é lá dentro, ó. Ei, ei. Outra comparação é assim, ó. Na natação, muita gente está acostumado, quando vai nadar da braçada, faz isso aqui, ó. Certo? Cruza o braço nadando. Tá errado. Não é assim que nada. E para você melhorar a natação, a única forma de melhorar a natação é aprimorando a técnica. A pessoa nada e às vezes cruza o braço. Não é certo. O braço não pode cruzar. O braço é na altura aqui, ó. Você nada aqui, ó. Ó. Aqui que você vai nadar. A mão sai e é aqui, ó. Não pode cruzar. Você vai nadar muito mais rápido se você fizer isso. Só que se você estiver acostumado a nadar cruzando o braço, para você fazer isso, você vai sentir a pessoa mais esquisita do mundo e vai achar que você está toda estranha, toda arreganhada, toda aberta, tudo errada. Mas não. Você está certa. E aí tem formas de fazer isso. Por exemplo, eu nado, antes de eu fazer isso aqui, eu dou uma batida no ombro, ó. Tum! E aí eu solto o braço. Aí eu venho com o outro braço, bato aqui e solto. Isso faz eu cair no lugar certo. Entendeu? Faz eu cair no lugar certo. Corrida é a mesma coisa. Muita gente corre e não percebe, mas o braço vai aqui, ó. Tá errado, não é assim. É aqui o braço, ó. Esse é o certo. Mas se você corre e você faz assim, e aí você põe o braço para fazer assim, você vai sentir a pessoa mais esquisita do mundo. Parece que tá todo mundo te olhando quando encontra com você correndo. É uma sensação esquisita.
É a mesma coisa para uma pessoa que não usa saia, de repente coloca saia. Ela vai achar que está chamando a atenção, que está todo mundo olhando, tal, e achando ela esquisita, e ninguém está nem aí. Porque ninguém conhece, só ela acha estranho. Então, a voz é a mesma coisa. Na produção da voz artística, seja canto ou fala, a gente tem que emitir ela para dentro, porque isso gera conforto, gera saúde vocal. Então, se você em 2 horas começa a ficar cansado, você vai poder cantar 3, 4 horas sem cansar, porque você vai tirar a intensidade, que é a massa muscular que a gente falou no começo, e vai colocar a voz no lugar onde a sua laringe vai estar mais baixa, protegendo sua voz, e onde vai ter menos pressão na sua garganta. E aí você vai conseguir cantar o som até mais agudo no registro denso, por conta disso. Certo? Quando a gente faz essa voz profundo, a gente vai conseguir muito mais facilmente homogeneizar o denso e o tênue, tá bom? A gente vai homogeneizar, beleza? No grave, a gente tem o músculo encurtado. Por esse motivo, a gente tem mais massa muscular. Por esse motivo, se a gente cantar para fora, não tem problema. Tá? Grave, a gente tem borda densa, registro denso. No médio, médio agudo e agudo, em registro denso, a gente tem prega vocal esticada. Certo? Se a gente cantar para fora, a gente vai machucar a prega vocal. A gente vai ter muito mais sopro na prega vocal, muito mais esforço, vai ter uma potência grande aqui que não precisa. E aí sim a gente precisa fazer a emissão para dentro. No grave, eu também posso fazer a emissão para dentro. Só que aí o som ele sai mais aspirado. Ele sai com ar, por exemplo, oh, oh, oh. Ele sai esse som aqui. Oh. Se eu fizer a voz para fora, ó, aí eu tenho a presença da voz. Certo? Isso tanto na minha voz masculina quanto na de vocês. Tá? Porque daí eu tenho mais adução, a laringe sobe, tem uma série de fatores e faz a voz ficar mais presente. Então, a gente sempre tem várias opções na voz. Nós estamos falando agora, nesse primeiro momento, que a gente vai equalizar essa extensão vocal primeiro. Daí você faz o que você quiser. Então, no grave, podemos sim fazer a voz para fora, porque tem bastante massa e está tudo encurtado, não vai machucar. É legal fazer para fora, porque você vai ter mais potência no grave. Então, olha só, para a gente trazer essa voz para frente, vamos fazer um uô, tá? Uô, no grave. Uô, o som bem cheio. Uô, pode fechar o microfone e fazer comigo, ó. Uô, 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 uô. A gente tem que pensar o seguinte, a gente lida com o microfone. E o som no grave, se ele estiver com a pegada que precisa estar, ninguém sabe o tamanho da voz, certo? Então, ninguém sabe se ela tem um vozeirão no grave ou não. E ela até que tem um som no grave, certo? Isso é importante. Se eu faço esse som aqui, ó, ele está super estável. Se eu faço isso no microfone, ninguém sabe se a minha voz é gigante ou não. Certo? Se eu fizesse assim, ó, aí tá claro que eu não tenho essa voz no grave. Não tem. Agora aqui, ó. Tá com uma sonoridade, tá estável. Só que o som é pequeno. Se eu ponho o microfone aqui, ó. Vai ficar um som gigante. As pessoas vão achar que eu tenho uma voz maravilhosa, incrível nesse lugar. O que eu preciso é da pegada da voz, do som. Por isso que levar a voz para frente, no grave, vai ajudar. Porque senão eu nem chegaria nesse som. Eu faria. Eu não ia ter essa voz. Então é a técnica que ajuda você a ter um som, notas mais graves
tá? Com um tipo de som de qualidade que você precisa. Tudo ok? Um para fora e o médio para dentro. Faz mais uma vez, desculpa, Hélio. Uma para fora. Isso, isso. E a ideia de mudar é quando você sente que não tem mais o peso do grave. Não deixa a voz ir para fora, começa a trazer para dentro. Aí você tá no médio e você vai pro médio agudo. Ainda é borda densa. É, ele não tem o som de porque daí tem o lábio, ó. Não, é aqui, ó. É. E desse você vai para a borda tênue. E agora você vai voltar, ó. Entendeu? E agora? E agora? Isso. Beleza? Beleza.